Bom dia, galerinha. Então, hoje a gente vai fazer um resumo, né, da matéria que a gente vai estudar para o simulado. Prestem atenção, eu vou lendo, explicando, tá, os principais pontos. Quem quiser pode estar pegando o livro para estar se orientando. Então, começa assim. O ser humano começou a gerar energia elétrica. E a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a eletricidade faz parte da nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. Porque sem energia elétrica, a gente não ia ter os recursos que a gente tem hoje dentro de casa: computador, telefone, televisão, entre outros aparelhos. A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a TV ou computador, acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira, né? Entre várias ações, né, do nosso cotidiano que a gente usa a eletricidade. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, tá? Que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes a correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que elas têm uma intensidade bem mais forte, né? Um raio é capaz de fazer um estrago. Se ele bater em algum lugar indevidamente, ele faz mesmo um estrago. Então aí está sendo ressaltado aí que quando a queda de raios é recomendado ficar, né, dentro de espaços abertos, né, ou não é recomendado ficar em espaço aberto nem embaixo de árvore, porque o raio ele procura lugar para atingir. Então, o espaço aberto ele tem mais facilidade de te atingir. Então, assim, próximo à eletricidade, objetos metálicos, porque os metais, eles são bons condutores de corrente elétrica. Então, você pode, né, acabar sendo atingido por um raio. Isso não é legal. Tem várias pessoas que já morreram porque estavam à beira da praia, né, acabaram morrendo por causa disso. Caso esteja dentro de um automóvel, a pessoa tem que manter a porta e a janela fechada, porque se bater um raio, coisa e tal, se você abrir a porta ou a janela, aquele raio acaba entrando, né, naquele lugar ali, a eletricidade, a corrente elétrica entra e acaba matando a pessoa. É uma coisa muito séria, muito grave. Vamos falar agora do caminho da eletricidade. No Brasil, a maior parte da energia elétrica usada é gerada, né, em usinas hidrelétricas, né, onde a água dos rios ela é represada e ela é utilizada para impulsionar geradores, tá? Aí tá escrito no esquema. Para a gente entender um pouquinho, né, de como funciona uma usina hidrelétrica, a gente vai ler aí. Nas hidrelétricas, a água represada sofre uma queda e faz, né, essas turbinas girarem, acionando os geradores, capazes de transformar o movimento da turbina, que é energia mecânica, em energia elétrica. Essa energia é conduzida, né, para as nossas casas através de uma rede de distribuição, né, de energia, tá? Através de cabos. Apesar de ser uma forma de obtenção de energia pouco poluente, as usinas não são isentas de problemas sociais e ambientais. Então, assim, a gente vai ver aí é, que esse tipo de fabricação de energia, ele vai gerar algum problema, tá? Geralmente aí gera-se bastante problemas, muitos problemas, né? A gente fala sobre energia elétrica, a gente fala sobre essas coisas assim, mas gera vários problemas sim. Para a construção de uma hidrelétrica é preciso realizar o alagamento de extensas áreas de terra, onde antes viviam pessoas, animais, né? E existia um habitat ali, que era onde os bichos moravam, né? E se você acaba destruindo aquela área de certa maneira, você acaba deixando, né, eles sem casa. Mesmo realizando estudos e análises de impacto, além de ações voltadas a capturar os animais da área, muitos seres não são resgatados e acabam morrendo durante a construção dessas usinas. Então a gente pode aí fazer uma verificação, gente, do que realmente assim também não é legal, né? Do que porque aí perde-se o habitat natural de
de alguns seres vivos. Vamos então agora para a próxima página, página 25, tá? Essas páginas são 24 e 25. A gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a construção das usinas. Para a construção de uma usina hidrelétrica, né? Essa daí é a usina hidrelétrica de Belo Monte, na bacia do rio de Xingu, lá no estado do Pará. Uma grande área de floresta amazônica precisou de ser desmatada, pois só o lago da represa ocupa uma área que corresponde a mais de 500 quilômetros quadrados. É muita coisa. Para isso, eles desviam rios, fazem milhares de coisas, desmatam o lugar. Com o desmatamento e alagamento do local, muitos animais ficaram sem habitat e acabaram morrendo. Além disso, a população que habitava o lugar, né, teve que, teve que ser retirada dali e foram viver e trabalhar em outros lugares, né? Agora aí a gente vai falar, gente, dos bons condutores de energia e dos maus condutores, tá? Então a gente vai ter aí, né, os bons condutores de energia, que são corpos que permitem que a corrente passe com facilidade, tá? São os exemplos dos metais, como cobre, prata, alumínio. E os maus condutores são aqueles que têm dificuldade para fazer essa passagem aí da corrente elétrica, né? Que são os exemplos de madeira, borracha, isopor, plástico, couro, né? Eles são chamados também de materiais isolantes. Por que que quando a gente vai ligar um chuveiro e a gente tá e nós estamos de chinelo, a gente não leva choque. Agora, se você tirar o chinelo, por quê? Porque a borracha é um isolante, né? Isolante, material isolante de eletricidade. E também tem o caso dos fios da nossa casa. Por dentro eles são metais, por dentro é metal e do lado de fora é borracha, né? Ó, os fios transportam corrente elétrica. Os fios que transportam a corrente elétrica são feitos de cobre porque ele é um material bom condutor de energia, enquanto o revestimento é de borracha para evitar choques elétricos, já que esses materiais são maus condutores. Então, assim, é tudo uma questão aí também de estudo, né? A gente vai falar agora sobre o circuito elétrico, né? Para que um aparelho elétrico funcione, é preciso que a corrente elétrica percorra um caminho fechado dentro de um fio sem interrupção, ou seja, um circuito elétrico, né? Então, isso aí é mais para quem entende essa parte de um eletricista, né? Vamos dar uma olhada aí. Observe o experimento abaixo realizado com fio de cobre e uma pilha e uma lâmpada pequena, tá? Não façam isso em casa, gente, por favor. Uma ponta do fio de cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada, né? Que não acendeu porque o circuito estava aberto, evitando a passagem da corrente elétrica. Tá vendo? Aí ele não tá penduradinho aí nessa parte onde tem um biquinho assim na pilha, né? Então, ó, a lâmpada acendeu depois de ser encostada na pilha porque o circuito foi fechado. Então, o fio está passando eletricidade de um ponto para outro, né? Nesse caso, a pilha serve como fonte de energia que permite, né, a lâmpadazinha aí emitir luz, no caso ela acender, tá? Aí tá falando sobre os cuidados que a gente deve ter sempre, 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 né? Quando for mexer com coisas elétricas, é importante vocês, principalmente, não mexerem com esse tipo de coisa, tá? Não colocar o dedo, né? Introduz objetos nas tomadas, mantenha aparelhos elétricos longe de pia, né? De lugar molhado, chuveiro, superfície molhada não pode. Não empine pipas perto de rede elétrica também, é bem válido ressaltar isso. E não ligar vários aparelhos na mesma tomada, porque pode sobrecarregar e até chegar a sair faísca. É coisa mesmo doideira. Eu já tive uma experiência assim, eu não sei se eu contei, eu acho que eu já contei isso pra vocês, que eu tive um problema numa pistola de cola quente, que eu deixei ligada, e quando eu fui usar a pistola estourou assim na minha perna, e eu fiquei marcada ali queimada, porque eu acho que a pistola tava com algum problema e eu não sabia, né? Tava com algum fio desencapado, alguma coisa, e eu
e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Aí eu sei que eu fui queimada. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né? A gente já estudou nessa matéria, mas é sempre bom a gente relembrar, ressaltar. Importante, né? A gente sempre tá falando da matéria para vocês não esquecerem. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do ar, né? O ar, ele é invisível, não tem forma, nem cor, nem cheiro, nem sabor, né? Ele tem a mesma propriedade da água. Em sua maioria, ele é composto por nitrogênio, seguido pelo oxigênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases, né? Que se apresentam em quantidades mínimas na atmosfera, tá? Então, aí embaixo tem um gráfico sobre a composição, né, do ar, que a gente vai ver aí na revisão daqui a pouco, vocês vão fazer. A gente não pode ver o ar, entretanto, é natural perceber a presença do ar, né? Por meio de vários elementos do nosso cotidiano. Página 28, pessoal. Ao encher um balão, ao encher um pneu, com o balanço das roupas no varal, ao empinar uma pipa, quando você sente aquela brisa leve batendo no seu rosto também, você percebe o ar, mas você não consegue ver o ar. As principais características do ar são o peso, a resistência, a expansão, a compressão, a elasticidade. Vamos conhecê-las melhor a seguir. Então, essas são características do ar. O ar tem peso, o ar tem resistência, expansão, compressão e elasticidade. Então, vamos lá. As propriedades do ar. O ar exerce pressão. Sim, o ar exerce pressão sobre a superfície da Terra. Esse fenômeno é conhecido como pressão atmosférica. A gente vai falar um pouco disso, né? Que a gente vai observar, né? Que quando você sobe um morro, vai para um lugar um pouco mais alto, você vai ver aí que você vai ver aí que você vai dar de cara, né? Vai sentir uma questão que o pessoal fala assim: ah, o ar é rarefeito. Você vai entender. Boa parte do ar está concentrada nas regiões inferior da Terra, então é mais próximo à superfície, né? Nesses locais, dizemos que a pressão do ar é maior. Então, vamos comparar aqui: Itaboraí, região serrana, tá? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que são mais altos, né? Em lugares muito altos, como o topo de montanhas, existe menos oxigênio, o que torna mais difícil a respiração, né? Então, se você está num lugar mais alto, tem o quê? Menos oxigênio. Algumas pessoas sentem fadiga, falta de ar, desconforto e outros sintomas por não estarem adaptadas às altitudes elevadas. Tem pessoas que quando vão para a serra, alguma coisa assim, elas passam mal, porque o ar lá, né, ele tem menos oxigênio, tá? E a pressão, ela é maior. Até a gente sente até um entupimento nos nossos ouvidos. A gente fica meio surdo quando sobe serra, essas coisas assim. Então, ó, nesses lugares a gente diz que o ar é rarefeito, ou seja, tem sua densidade diminuída. E, consequentemente, a pressão também, tá? Então, ele também vai ter aí uma pressão atmosférica diferente, que é o quê? Menos oxigênio, aquele ar mais pesado, mais coisa. As pessoas que moram nesse tipo de lugares, assim, os meninos vão saber dizer aí um pouco isso pra gente. Porque os jogadores, quando vão jogar num lugar que é de mais altitude, mais coisa, porque eles vão correr, vão se cansar, eles às vezes passam mal, né? Tem histórias assim. Então, aí nesse quadradinho está escrito assim: a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. Em lugares altos, a quantidade de gases vai diminuindo. Por isso, a pressão atmosférica é menor. Então, a gente diz, né, que o ar é rarefeito. Vale a pena a gente ficar atento, né, a esse tipo de questão, para a gente poder entender melhor, né, como funciona, né, toda essa coisa aí falando do ar. O ar, não podemos perceber o ar, mas a gente pode sentir o ar, onde a gente estiver, né, gente? Tem até a imagem da pipa aí, que eu nem falei, mas a pipa ela voa por quê? Né? Por causa do ar.
Roda-se do vento que passa. E o que que é o vento? É o ar em movimento. Então, agora a gente vai para a próxima página aí, falar um pouquinho das outras propriedades do ar. O ar tem peso. Gente, o ar possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Em uma garrafa de água, isso é um exemplo, tá, gente? Uma garrafa de água, por exemplo, quando bebemos uma parte da água, esse espaço vazio é preenchido pelo ar. Eu enchi a garrafa de ar. Não, você não encheu a garrafa de ar. Automaticamente o ar já está no ambiente, né? Já está na atmosfera. Então ele ocupa aquele espaço. Que né, não foi. Ó, aí tem dois balões, né? Com uma quantidade diferente de ar, né? Assoprei o balão aí. Um balão estava mais cheio que o outro. E colocamos na régua. Então, o maior balão, né? Ele foi para baixo, como se fosse uma balança, isso aí. Foi para baixo, porque ele tem mais peso do que o que tem menos ar, né? Então, é normal. Então, ó, ao pesar dois balões com quantidades diferentes de ar, é possível perceber que o balão mais cheio vai reclinar na régua, que eu acabei de falar. Isso acontece porque ele possui uma maior massa de ar em seu interior, né? Então aí a gente tem duas garrafas PETs, né? Uma tá amassada, a outra tá inteirinha, ó. Não conseguimos amassar uma garrafa com a tampa fechada, mesmo ela estando vazia, pois existe ar ocupando seu espaço interno. Mas ao retirarmos a tampa, o ar vai ter por onde escapar e assim é possível comprimir, né, aquele recipiente. É bem interessante, né? O ar é elástico. Que loucura, vamos ver? O ar possui capacidade de se expandir e de se comprimir. Então, ele fica em tamanho maior e fica em tamanho menor. A expansão do ar acontece quando ele aumenta de tamanho, ocupando um espaço maior, né? E já com a compressão acontece o contrário. Seu volume diminui, ele passa a ocupar um espaço menor. Ao tampar a ponta de uma seringa vazia e depois pressionar seu êmbolo, ele só vai conseguir avançar até certo ponto, pois o ar estará comprimido ocupando aquele espaço, né? Para isso, se você for fazer essa experiência com a seringa, tá? Uma seringa, você pode fazer, você vai entender o que a tia Mariana tá falando. Quando paramos de pressionar o êmbolo, que é a pontinha, o ar deixa de ser comprimido. Sua elasticidade faz com que o ar volte a ocupar um espaço maior dentro da seringa. Então, aí você puxa, aí você vai ver, né? Sem botar a mão na pontinha, nesse caso, tá? A temperatura é um fator que também influencia na expansão e compressão do ar. Quando há o aumento da temperatura, o ar se expande e fica mais leve, subindo para a atmosfera. Quando o clima esfria e o ar se comprime e fica mais pesado, voltando a descer para a superfície. Ele volta a descer para a superfície. Por causa disso, as massas de ar ficam circulando indefinidamente. Gente, o ar frio desce, o ar quente sobe. Por isso que quando a gente vai botar um ar-condicionado na nossa casa, geralmente a gente coloca onde? Coloca numa parte mais alta. Gente, eu não boto o ar mais próximo ao chão. A gente bota o ar lá a gente faz um buraco, né? Para instalar o ar-condicionado, pode ser split qualquer coisa do que no alto. Porque o ar frio, ele desce. Então, você coloca ali, né? Por que que não... Por que que também existe as chuvas, existem as coisas assim? Porque o ar quente, ele sobe, né? E vai formando as massas para poder chover. É uma situação bem interessante para a gente poder revisar,
falar, são assuntos assim que é muito bom a gente saber porque são coisas do dia a dia. Às vezes a gente não se dá conta, mas são coisas do nosso dia a dia. É importante a gente ter essa, essa explicação para entender melhor o meio ambiente, né? Então tá bom, gente. Essa foi a nossa revisão.